Vamos falar sobre um assunto que, em teoria, já era para a gente não ter que falar mais sobre, porque a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que prevê o fim dos lixões até 2014. Mas mesmo assim a gente sabe que temos ainda lixões persistindo 15 anos depois dessa política. É um problema que se arrasta há muito tempo e está ganhando urgência. E a gente está voltando a falar um pouco mais sobre isso, porque estamos a poucos meses da COP30, está marcada para acontecer em Belém, aqui no Brasil, para a gente entender um pouco mais sobre quais são os entraves, qual é a dificuldade que o Brasil ainda enfrenta. A gente vai conversar agora com o superintendente técnico da Abrema, André Galvão. André, seja muito bem-vindo à 98 News. Muito bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, ouvintes da 98 News. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso de te receber. Bom, a Abrema, gente, ela é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E diante desse contexto que eu apresentei aqui, André, eu queria começar te perguntando justamente sobre isso. O que impede ainda que o Brasil consiga erradicar os lixões, mesmo tendo prazos legais para que isso seja feito e que, de certa forma, isso não foi cumprido? Laura, esse é um problema que é quase um crime permitido no Brasil, né? Ter lixões no território nacional é crime há muitas décadas aqui. E como você comentou no início, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que pediu, né, clamou, determinou o encerramento dos lixões em 2014. Depois isso foi prorrogado para 2024 e, obviamente, a gente não conseguiu cumprir como país essa meta. Então, hoje a gente tem 3 mil lixões ainda no Brasil, e eu acho que vale a pena de destacar também o que é esse lixão, né? Uhum. Porque a gente tem, de um lado, um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia, né? Onde você leva os resíduos, e ali eles podem, inclusive, ser valorizados, virar energia, virar gás, né? Virar biometano, ou seja, um gás renovável. E você tem um lixão que é uma coisa completamente diferente, que é um local onde você dispõe o lixo ali de forma totalmente desordenada, sem proteção ambiental, poluindo, né, a água, poluindo o solo, tendo uma questão, obviamente, social envolvida, né? Às vezes você tem catadores trabalhando naquele local. E quem já visitou um lixão sabe do que eu estou falando, uma situação de miséria extrema, né? Então a gente tem crianças ali junto com o corpo e o lixo, mosca, é uma cena Uhum. dantesca, horrível, e é uma pena que o nosso país ainda conviva com esses lixões. As causas, porque a gente ainda tem lixão, eu atribuo, né, aqui na Abrema a gente atribui sempre a duas principais. A primeira é que o serviço de resíduos sólidos, diferentemente dos serviços de água, de comunicação, de internet, não tem ainda um sistema de pagamentos adequado. Então, a gente paga pela água que chega na nossa casa, a gente paga pela internet, a gente paga pelo telefone, mas pelos resíduos há uma dificuldade maior. Então, isso no campo econômico impacta no setor de resíduos. No aspecto cultural, a gente tem, por um lado, uma invisibilidade desse serviço, ou seja, a gente coloca o lixo fora da nossa casa e a gente não quer saber muito bem para onde ele vai. Então, ele está indo para o lixão, ele está indo para um aterro, ele está sendo valorizado, está sendo reciclado. A gente não sabe e muitas vezes a gente não quer saber, né? Então, aquilo some da nossa visão. Por outro lado, os prefeitos, né, que são os responsáveis por essa política, em termos de da mão na massa, né, quem deveria levar para um aterro, quem deveria encerrar os lixões são, em última análise, os prefeitos. Eles têm um pretexto que foi usado por muitos anos, que é eu não tenho dinheiro para gerir adequadamente o meu resíduo, né, o resíduo Uhum. da minha prefeitura, o resíduo do meu município. Mas isso tem sido, assim, tem se mostrado equivocado e, na verdade, é apenas um pretexto, porque a gente tem vários estados do país com uma renda baixa, por exemplo, o estado de Alagoas, o estado de Pernambuco, que tem encerrado os seus lixões e que, claro, tem um nível de renda municipal ali muito, muito baixa, né, em várias regiões daqueles territórios. Então, se a gente consegue encerrar os lixões nesses estados, né, que são exemplos aí, né, honrosos do nosso país, é claro que a gente conseguiria encerrar no Brasil todo, inclusive, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que ainda conta com um terço aí de seus municípios, segundo os últimos dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas, levando os seus resíduos para locais sem licença ambiental, para lixões, para locais inadequados. Então,
Esses são os principais fatores que explicam, né, a presença de lixões no país. Eu achei muito interessante você falando, André, principalmente sobre essa questão de onde pesa no bolso da prefeitura, né? De onde vem esse recurso. E aí a gente tem que pensar também, obviamente, em solução. Eu fiquei pensando aqui, existe hoje uma política que seja voltada, por exemplo, eu fico pensando nos municípios que são mais pequenos, que a coleta de lixo, ela talvez não seja tão facilitada, né? Hoje a gente pode falar de recursos que podem passar, por exemplo, por consórcios intermunicipais. Essa é uma possibilidade. O que você vê de solução para que a gente consiga avançar um pouco nessa situação aqui no Brasil? Laura, a gente tem uma solução muito simples, porque a maioria dos aterros sanitários que existem no nosso país, eles estão próximos a municípios que dispõem de lixões, né? Então, a situação é, eu tenho um local onde eu posso dispor adequadamente, que seria o aterro sanitário, licenciado, tudo bonitinho, e os municípios ao lado que poderiam lançar no aterro, que poderiam transportar, né, com uma distância pequena, os seus resíduos para o aterro, lançam ainda em lixões. Então, por mais que o consórcio seja uma forma adequada de fazer os municípios se juntarem para levar os seus, né, planejar a sua política de resíduos de uma forma conjunta, o que a gente percebe é que, para encerrar os lixões, a solução mais simples é o município decidir encerrar o seu lixão e já lançar no aterro mais próximo. Por exemplo, a gente fez um estudo nacional que, utilizando só os aterros sanitários existentes, a gente poderia encerrar 1/3 dos lixões no Brasil. Então, a gente poderia encerrar mais de 1.000 lixões só utilizando os aterros já existentes, sem precisar de novas construções. E por que a gente fala do consórcio dessa forma? Não é uma reserva, mas é como se fosse uma segunda forma melhor de fazer em curto prazo. Porque para você criar um consórcio, você tem uma dificuldade burocrática e política grande. Então, você precisa passar uma lei nas câmaras de vereadores, né? Precisa que haja uma concertação entre os prefeitos, muitas vezes entre os prefeitos do governo do estado. Então, enquanto isso não se resolve, o lixo continua indo para o lixão. Como a gente precisa resolver isso em curtíssimo prazo, vale a pena, né, utilizar mecanismos mais simples que existem na legislação brasileira para levar para os aterros que a gente já tem. E naquelas regiões que hoje não dispõem de aterros, aí sim precisaria de construir aterros, isso demora um pouco mais. Mas o que a gente percebe, por exemplo, no estado de Minas, é que perto de 100 lixões já poderiam ser encerrados só utilizando os aterros existentes que já estão aí em Minas. Então, não teria por que pensar em fazer um consórcio, uma coisa maior, para resolver esse problema que a gente poderia resolver nas próximas semanas. Para a gente caminhar para o fim da nossa conversa, André, eu queria um pouquinho do seu olhar quanto à COP30, que já está batendo na porta em novembro, e o que essa presença da COP30 aqui no Brasil pode influenciar, de certa forma, também nas políticas de resíduos no país. Vocês vê aí algum tipo de norte a partir desse evento ser realizado aqui no país? Faz uma diferença grande? Faz uma diferença muito grande nas duas pontas, né? A gente que trabalha no setor de resíduos fala que o nosso dia é uma máquina do tempo, assim, a gente começa trabalhando na época medieval, encerrando lixões, né? E a COP, ela tem esse poder de, inclusive de imagem, de comunicação, de um país dizer que está encerrando realmente essas chagas ambientais e sociais que são os lixões. Então, isso é muito importante no nível político, no nível de comunicação, para que a gente consiga elaborar e implementar ideias para encerrar realmente todos os lixões do país ou acelerar, pelo menos, as nossas iniciativas. Na outra ponta, né, que no túnel do tempo a gente tem o passado e tem também o presente e o futuro. O setor de resíduos vem trabalhando com a geração de combustíveis derivadas de resíduos. Então, o lixo da nossa casa pode virar gás combustível, que se chama biometano, que pode substituir o diesel, pode substituir o gás fóssil, né, que a gente chama de gás natural, mas é um gás do petróleo. Então, isso também, a gente já tem várias iniciativas aprovadas pelo Congresso Nacional, né, sancionadas pela Presidência da República, leis em vigor, estimulando a produção de combustíveis no Brasil a partir de resíduos. Então, essa agenda, vamos dizer assim, do presente e do futuro, ela também está sendo potencializada a partir da COP. Por quê? Porque o Brasil quer mostrar também protagonismo na área ambiental. Como o setor de resíduos é um setor muito bem preparado para a produção de biometano, né, com investimentos
para os próximos 5 anos, aí, estimados em mais de 8 bilhões de reais nessas plantas de produção de combustível, a gente também tem o que mostrar e mostrar para o mundo que é possível fazer mais e valorizar mais os seus resíduos. Inclusive, não apenas para o norte global, vamos dizer assim, para os países desenvolvidos, mas também para outros países que estão no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil e que poderiam seguir, né, esse caminho que o Brasil vem trilhando em relação à produção de combustíveis derivados de resíduos sólidos. Muito bom ter essa análise sua, André. Esse foi o superintendente técnico da ABREMA, André Galvão. A ABREMA, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, corrigindo